E aí, geração, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Borges, criador do programa Geração Q, que tem a missão de ajudar você a despertar o seu verdadeiro poder para criar uma nova realidade na sua vida. E o tema de hoje é um tema muitíssimo importante que bloqueia grande parte das pessoas: o medo. Por que o medo mata os seus sonhos? Você tem sonhos? Quantos sonhos você ainda tem? Ou você não tem mais? Eu fiz um vídeo recentemente aí sobre sonhos. Vou deixar o card dele para vocês aqui. Dá uma olhadinha depois. Assiste lá que tem muitos insights bacanas. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre o medo. Que o medo ele bloqueia, ele mata, ele interrompe os seus sonhos. Bom, antes da gente falar sobre esse tema aí, quem não é inscrito no canal, peço para que vocês se inscrevam, deixem um like no vídeo se vocês gostaram do conteúdo aí e compartilhe com alguém que com certeza o seu compartilhar pode ajudar uma pessoa a ter um insight ou até mesmo mudar de vida, simplesmente com uma palavra, com um vídeo, com alguns minutos de novas informações na mente dela. Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender o que é o medo. O medo, em primeiro lugar, ele está somente aqui na nossa mente. Mas por que o nosso corpo sente o nosso coração acelerar, dá um nó na garganta, dá aquele gelo na barriga? Então a gente tem que entender que a nossa mente controla o nosso corpo. Enquanto eu estou preso somente nos estímulos mentais, eu reajo de acordo com o que a minha mente dispara. Lembrando que a sua mente dispara neurotransmissores no seu corpo, que isso corre aí pelos seus caminhos neurais, né? E depois passa pelo seu sistema nervoso, até pela corrente sanguínea aí, disparando diversos sensores. É como se fossem diversos gatilhos sendo apertado dentro da sua mente que dispara sensações físicas no seu corpo. Então pensa que o nosso corpo ele possui uma inteligência própria, que é o nosso instinto, o instinto de sobrevivência, né? Como qualquer animal tem. Então a partir do momento que a sua mente percebe que o seu corpo físico está em algum risco, né? Risco de vida, vamos dizer assim, o risco do seu corpo ter algum conflito, ele vai frear, ele vai tentar fugir, ou ele vai disparar algo para você lutar com aquilo, né? É o disparo da luta ou fuga que muitas pessoas falam aí. Então, o nosso medo, ele é disparado de acordo também com nossos filtros mentais. Tudo que eu acredito que pode ser perigoso, que é certo ou errado, né? Ou alguma coisa que infrinja não só o meu corpo físico, mas a minha personalidade, o meu ego ou as minhas emoções, se eu tive experiências no passado que me trouxeram dor, sofrimento, ele registrou algo na sua memória. E essa memória, esse algo, ele possui uma emoção vinculada com aquilo. Então, a partir do momento que você for exposto a alguma situação que a sua mente interpretar que aquilo pode ser um risco novamente de você sofrer algo parecido com o que você já sofreu e aquilo doeu, você vai ser criado, na verdade sua mente vai criar várias artimanhas aí para te tirar daquele ambiente, para te tirar daquela situação. Então, dentro do nosso caminhar aí, a gente possui diversos bloqueios mentais, né? Além do nosso instinto e as nossas crenças e mais os nossos filtros. Então imagina quanta coisa pode interromper aí o nosso caminhar. Quando a gente tem um sonho, o que é o sonho? O sonho é simplesmente ter um objetivo, né? Ter um destino para você ir. E quando você tem algum lugar para você ir, esse lugar, geralmente, ele vai ser algo novo. E a sua mente, toda vez que existe um estímulo para algo novo, a sua mente começa a consultar toda a biblioteca mental que ela possui, tudo que você já aprendeu, para ver se aquele algo novo que você
provavelmente mentalizou aí, pode oferecer um risco para você. E esse risco está ligado muitas vezes à parte do apego, né? O que é o apego? Pensa que a gente começa a se apegar a muitas coisas. Muitas delas podem ser materiais, ou pessoas, ou situações que me colocam naquela zona de conforto, né? Então, no conhecido. Então, o que é a zona de conforto? É simplesmente o conhecido. É eu estar tranquilo ali no meu ambiente, com as pessoas que eu conheço, com as coisas que eu tenho, com o que eu sei fazer, que está tranquilo. Eu não preciso me expor a nenhuma emoção nova ou algum risco novo. Então, está confortável. Então, eu crio um apego àquela sensação, aquele ambiente, aquelas pessoas, aquelas coisas. E o fato de eu me colocar em risco, eu me coloco numa posição de algo novo, né? Então, quando você se coloca numa posição de algo novo, dependendo de como você vem levando emocionalmente, psicologicamente a sua vida nos últimos tempos, isso vai condizer com o quanto você está se arriscando, né? Então, quanto mais você se fecha no seu mundinho, você para de se arriscar ao novo, a sua mente ela cria um condicionamento. E aquele condicionamento, muitas vezes, ela pode ser mal para você. Ela pode bloquear você de se colocar numa posição de um risco novo, né? De você ser mais destemido. Então pensa que os principais medos hoje que as pessoas têm, né, é o medo do julgamento. O que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão ter essa interpretação do que eu estou falando, do como eu estou me colocando, da minha aparência física, se eu estou acima do peso, se eu estou abaixo do peso, de alguma característica minha que eu não gosto, daquela autoimagem, né? Pensa que a sua autoimagem, que a sua imagem que você forma de você, muitas vezes ela é distorcida do que as pessoas enxergam, porque cada pessoa passa por um filtro. Então você cria a sua autoimagem. Então, quando a gente tem medo de falar em público, por exemplo, medo de se expor ao ridículo, né? Nossa, você vai falar isso aí na frente de todo mundo? Nossa, mas esse assunto não tem nada a ver. Nossa, você vai parecer louco ou louca, você vai parecer ridículo falando isso. Então a sua mente começa a criar aquelas historinhas baseadas muitas vezes em crenças que você teve, em memórias negativas, né? Ou experiências mesmo que você passou aí que criam traumas. Então o medo do julgamento é praticamente um dos maiores medos que a grande maioria das pessoas tem. Muitas vezes ultrapassando até o medo da morte, que também é um medo grande. Só que o medo da morte muitas vezes é inconsciente. Pensa que cada pessoa tem uma interpretação do que é a morte, né? Umas pessoas acreditam que quem morre é só o corpo físico, mas a sua consciência, o seu espírito, a sua alma ainda continua, que vai viver em outros planos, aí, em outras dimensões. Outras pessoas acham que, morreu, acabou tudo, né? Então, você é criado diversos condicionamentos. Ah, tem uma outra também que, de acordo com a grande parte das religiões, né, do Ocidente, onde fala que existe um julgamento, olha o julgamento de novo aí, pós-morte, né, onde você vai para um julgamento que, de acordo com o que você fez aqui, você vai ser penalizado ou vai para algum lugar de descanso eterno, né? Ou você vai para o céu ou para o inferno. Então, se você vai para o inferno, você vai para o purgatório, vai ficar no sofrimento lá eterno. Ou, se você faz tudo certinho, de acordo com as regras, as doutrinas que é condicionado para você, você pode ter um condicionamento aí, vamos dizer assim, uma recompensa de viver no descanso eterno. E a grande maioria das pessoas tem isso enraizado dentro dela, e aí o medo que ela tem é simplesmente de chegar nesse estado, porque muitas pessoas, ou melhor, praticamente todas as pessoas, quem que nunca fez alguma coisa que se arrependeu depois, né? Ou fez alguma coisa que trouxe uma culpa, ou carregamos uma culpa de algo que muitas vezes não é nem nosso, mas foi incutido na nossa cabeça. E aquela culpa, ela segura,
trava a gente fica se punindo. A partir do momento que eu tenho uma culpa, eu abro as possibilidades para ser punido, porque eu estou falando que eu fiz algo errado, eu posso ser punido por aquilo. Então eu estou em culpa. E tudo isso traz medo para você. Então, o medo da morte, né, está muito ligado aí às condições, muitas vezes, de religião e a visão de vida que cada um tem. E aí, quando você ultrapassa alguns medos, conhecendo você, entendendo quem é você em essência, entendendo que você não é a sua mente, você não é o seu corpo, quem morre é o seu corpo físico, porém a sua consciência vai permear em outros planos, né? E aí vai do que cada um conhece, ou que foi atrás, ou que experienciou, ou que experimentou, né? Quantos casos aí de experiência de quase morte, as famosas EQMs, que diversas pessoas, basta você procurar na internet, aí tem sites falando só disso, depoimentos de pessoas, talvez você conheça alguma pessoa próxima a você que já tenha passado por essa experiência, e essas pessoas que passaram por essa experiência disseram que existe algo além, né? E traz uma experiência, uma memória muito fresca. E muitas delas, ao voltar dessa experiência de quase morte, onde ela está em algum lugar, onde praticamente ela parou os batimentos cardíacos dela, todo o movimento dela do corpo durante alguns segundos, ou até mesmo até minutos, né? E ela volta. E de repente ela tem uma visão totalmente diferente de mundo. Então, o que eu estou querendo falar com tudo isso para vocês? São só para vocês entenderem alguns tipos de medo. Que o medo é simplesmente algo que bloqueia você. Porque o medo é uma criação da sua mente de acordo com o que você acredita, né? Sobre a morte, sobre o que as pessoas vão falar de você, sobre o medo de perder, ou seja, o medo de perder o controle sobre o conhecido. E aí, a partir do medo que você tem de perder esse controle, você deixa de se arriscar, né? Então, vê como o medo ele está ligado a diversas coisas. Então, você vê uma notícia na televisão ou na internet que está acontecendo a pandemia, ou que está acontecendo uma guerra, ou que está acontecendo a queda financeira de algum país, ou qualquer coisa, né? Um acidente, ou um assalto, ou qualquer coisa que você interprete como negativo. Aquilo já vai trazer o medo em você, porque o medo ele é uma vibração, é uma frequência que ela é estimulada de diversas coisas, mas a partir do momento que você sintoniza nessa frequência, você traz para você aquelas sensações de experienciar o medo, lembrando que aonde você coloca foco, expande, né? Então, uma vez que a gente entendeu o que é o medo, que está totalmente ligado aí ao perder o controle, né, do que é novo. Então, a partir do momento do que você quer experienciar de uma coisa que você nunca vivenciou sobre aquilo, só que é algo desconhecido, você tem medo, mas e aí? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Será que eu corro um risco de acontecer alguma coisa comigo? E se eu perder o controle? E se não der certo? O que as pessoas vão falar? Né? Como que as pessoas vão me ver? Então é sempre, né, alinhado a essa parte com o julgamento. Então quando você não está no controle de algo, você tem medo. Porque você acha que tem que estar 100% no controle das coisas, porque você estando no controle, não, aqui ó, eu tenho controle sobre isso e nada vai acontecer. Mas isso é uma ilusão, porque grande parte das coisas que acontecem ao seu redor, você não tem controle nenhum sobre isso, né? Então, quando você compreende o que você tem controle e o que você não tem controle, e o que você não tem controle, você confia. E o que é confiar? É você, vamos dizer, ter fé? O que seria a fé? É você acreditar em algo que você sabe que vai acontecer, né? E aí está ligado ao autoconhecimento, a você entender quem é você em essência e como toda essa realidade aqui que existe ao nosso redor funciona. E aonde que eu ligo o medo com o sonho? Primeiramente, a gente tem que relembrar do que é o sonho, né? Que eu falei no comecinho aí para vocês. Mas o sonho é simplesmente você ter uma projeção de algo que ainda você não tem,
né? Ou alguma coisa que você ainda não conquistou. Então você tem um desejo por algo. Você tem uma linha de chegada, vamos dizer assim. Você tem uma vontade de conquistar ou ter alguma coisa, que isso você cria um sonho, né? Então, uma direção, um objetivo. E é isso que vai trilhar os seus caminhos, porque na verdade quem constrói o seu caminho é você, baseado na onde você quer chegar. Enquanto você não tem aonde você quer chegar, você acaba bloqueando e interrompendo esse caminho. Então o que acontece? Quando você tem um sonho, um destino claro sobre onde você quer ir, e lembrando que se você não possui algo, ou você não é aquele algo que você gostaria de ser ou ter, vamos dizer assim, ele é novo, certo? Então, porém, ele está fora do seu conhecido, ou seja, da sua zona de conforto. E aí, o novo, de acordo com as suas interpretações, ele pode ser algo que pode te motivar ou te segurar. E aí que entra uma balança muito importante, né? O quanto o seu sonho é maior do que a sua realidade atual. O quanto a sua nova realidade vai te trazer uma felicidade, um prazer ou algo benéfico maior do que a realidade atual que você está. Grande parte do que as pessoas que falam que quer algo, mas não consegue aquele algo, se ela parar para refletir mesmo, a prioridade dela está em manter o atual, porque é conhecido. Porque para ela se arriscar, o medo dela é tão grande do desconhecido, do medo de perder, do medo de falhar, do medo do julgamento das pessoas ou do medo de qualquer risco que possa acontecer, que ao ela experimentar aquele pouquinho daquele medo na emoção dela, dispara diversos neurotransmissores aí que ela trava, ela bloqueia. Então ela prefere ficar no ambiente atual que ela está, por mais que muitas vezes não está tão agradável assim. Então a primeira coisa que você tem que ter para ultrapassar essa barreira do medo é simplesmente ter um desejo ardente ou um porquê muito grande. Por que eu quero aquele sonho? Por que eu quero conquistar aquela coisa ou aquele que seja algo material, né? Aquilo tem que ser muito forte para você ultrapassar a barreira da sua realidade atual, ultrapassando a barreira do medo, né? Então, o medo, se você parar para refletir, ele mata os seus sonhos, ele interrompe, ele acaba. Por quê? Se o seu sonho ele está lá na frente e você está aqui agora, para você conquistar ele, você tem que fazer movimentos para chegar naquele sonho. O seu medo ele está no meio do caminho. Quanto mais medo você tiver, mais os seus sonhos vão ser mortos, interrompidos, bloqueados. Só que aí que a gente entra num paradoxo, né? Se você voltar um pouquinho no tempo aí, desde o momento que você era criança, ou para quem é pai ou mãe, que tem filhos ou tem alguma criança perto, percebe que quando você nasce, você é totalmente destemido ou destemida, você explora as coisas, você nasce conectado com a sua essência, com a essência do novo, do explorar, do aprender. Então pensa que a gente não tem muitos filtros mentais ainda, que é o chamado consciente, né? E aí, conforme a gente vai caminhando, a gente não sabe andar, só que a gente vai explorando o nosso ambiente. Então, para aprender a andar, quantas vezes você caiu? Né? Quantas vezes você levantou para aprender a falar? Quantas vezes você falou coisas erradas, frases que não tinha sentido nenhum, mas com o tempo aquilo foi ganhando um sentido, formando as frases ali para você conseguir falar. Só que pensa que quando você começou tudo isso, a sua jornada aqui, vamos dizer assim, você não tinha medo. E da onde que vieram esses medos? Muitos deles vieram dos seus pais, né, das primeiras autoridades, e depois com o que você vai aprendendo do seu ecossistema, né, da escola, do que as pessoas falam para você, do que você vê em algum lugar, do que é perigoso, do que não é.
Então a gente precisa ter uma consciência mínima, né, justamente para saber o que vai nos colocar de fato em risco. Só que será que aquele risco, depois daquela fase adulta que a gente chega, esse risco ele é real ou não é uma criação da sua cabeça? Então, se você parar para refletir, o medo de fato ele é simplesmente uma ilusão colocada num condicionamento. Mas a gente tem que ter a maturidade para entender o que é um medo real, né? Então, se eu subir lá no quinto andar de um prédio e tentar olhar para baixo ou tentar pular ou ir no parapeito, dependendo, vai me dar uma sensação de medo. Por quê? O seu corpo, né, a sua mente, ela sabe que se você pular para lá, você vai cair e a grande chance de você morrer. E aí isso vai trazer o medo. Então, medos reais que colocam talvez em risco de vida, você tem aquele medo para te proteger. Só que medos mentais, psicológicos, que estão ligados a emoções ou experiências passadas que você teve, muitas vezes está ligado somente àquela experiência, né? Mas quem disse que se você se expor a uma nova experiência, você vai ter o mesmo sentimento que aquele lá, né? Quem disse, por exemplo, se você tem uma frustração amorosa e você se permitir arrumar uma nova pessoa na sua vida, um novo relacionamento, você vai ter uma pessoa igual. Quem disse que se você tentar fazer um novo empreendimento ou mudar de emprego ou se arriscar em alguma coisa profissional, você vai falhar? Quem disse? A sua mente disse. Por quê? Talvez o que te falaram, né, que se você aprendeu que estar trabalhando numa empresa, vamos dizer CLT, com um emprego mais formal, onde você responde, você tem um horário para entrar, sair, um salário fixo ali no mês, você acha que aquilo é seguro e qualquer coisa diferente daquilo vai trazer um risco para sua vida, né? Então, a pessoa que quer, imagina uma mulher que quer arrumar um relacionamento, só que ela teve uma experiência na família dela onde todos os homens, a maioria dos homens que era referência para ela, maltrataram as mulheres, né? Ou fizeram coisas que deixaram as mulheres tristes. Qual a referência que ela vai ter? Então o medo, ela está ligado muito com as referências, com os filtros que nós vamos adquirindo aí. E a partir do momento que eu começo a compreender isso, que simplesmente o medo é um estado mental, eu consigo aos pouquinhos ir ultrapassando esse medo. Só que o grande bloqueio que as pessoas não conseguem entender é o que? As pessoas esperam não ter mais medo para arriscar algo novo. Só que é o inverso. É justamente o inverso que faz você ultrapassar essa barreira do medo. Que é você arriscar e enfrentar esse medo para dar um novo significado na sua mente, ou aquela memória, ou aquela emoção que tem dentro de você. Então, a partir do momento que você se arrisca, você dá um comando para sua mente falando assim: opa, não é tão ruim assim, né? Então, o novo pode ser bom, ao invés do novo ser ruim. Então, uma dica para vocês começarem a perder o medo, né, é buscar pequenos desconfortos na sua vida, né? Coisas que você sabe que não vai afetar ali o seu dia a dia. Então, coisas pequenas que você está condicionado a fazer, sei lá, se você vai por um caminho para trabalhar, por que você não vai por outro, né? Se você, um exemplo bobo, mas que faz uma diferença grande, né? Bobo ao olhar das pessoas que parece que é pequeno, mas tem uma diferença muito grande. Eu comecei a fazer isso há uns anos atrás e é simplesmente começar, por exemplo, a escovar o dente. Se você prestar atenção, escovar o dente, você sempre começa numa posição específica, né? Faz um movimento rotineiro ali. Você começa a escovar do lado oposto, ou com a mão, né? Com a mão esquerda, se você é destro, ou com a mão direita, se você é canhoto. Quando você vai tomar banho, tentar começar a ensaboar ou passar o shampoo e numa ordem diferente. Por quê? Você vai dando condicionamentos, você vai dando comandos para a sua mente interpretar que o novo pode ser bom, ou melhor, que o novo não é ruim,
Então você começa a fazer coisas novas, coisas fora da sua rotina, que em algumas delas você vai ter que expor a um pouquinho ao medo, só que vai aos pequenos medos primeiro, para o quê? Para começar a acostumar a sua mente, para você não ter aquele choque diretamente. Conforme você vai fazendo isso, você vai dando comandos para o seu inconsciente falando assim, não, o novo até que pode ser bom, é diferente, né? O diferente é bom, o novo é bom. Então, a partir do momento que você começa a ter uma rotina assim, de sempre se colocar em condições que te tirem da zona de conforto, que te permitam a experienciar o novo, a experimentar algo diferente, e isso faz cada vez mais o seu medo diminuir. E aí, conforme você vai ter que ir enfrentando outras situações que tem um medo maior na sua vida, você começa a ver e a sua mente inconsciente começa a te empurrar para o diferente. Porque muitas das coisas diferentes que você começou a se explorar, você viu que não tinha nenhum risco real para aquilo, né? Então, para você evoluir, pensa o seguinte, como é um paradoxo, né? A gente tem medo do novo, só que o novo é o que faz a gente evoluir. Se você parar e fazer puxar um filminho da sua vida, né, da sua história, você vê que os momentos que fizeram você chegar aí onde você está hoje, seja na sua profissão, na sua carreira, no seu relacionamento, né, no seu corpo ou qualquer conquista que você já teve, o que você sabe intelectualmente, né, todas as coisas que você conquistou até hoje precisou em algum momento da sua vida ultrapassar alguma barreira do medo. Por quê? Quando você você fez uma prova na escola, quando você conversou com uma pessoa desconhecida, quando você tentou fazer, vamos dizer, algum esporte diferente na sua vida que você não sabia. Então são diversas coisas que, se você parar para pensar, desde o momento que você aprendeu a andar, que você aprendeu a falar, o primeiro momento que você foi para a escolinha, teve contato num ambiente totalmente diferente, né? Ou a sua primeira paixão, a primeira pessoa que você se apaixonou, que deu aquele gelo na barriga, aquele primeiro beijo que você deu, ou o primeiro emprego que você teve, ou a primeira apresentação que você fez na frente para as pessoas, tudo isso deu medo em você. Só que conforme você arriscou, você ultrapassou aquela barreira do medo. E aí, uma vez que aquela barreira do medo foi ultrapassada, aquele medo ele acabou se dissolvendo, né? E aí o novo começou a ficar conhecido. Então, vocês percebem que para vocês crescerem, para vocês amadurecerem, para vocês evoluírem, que esse é o sentido da vida, de nós estarmos aqui, é evoluir. A gente só consegue evoluir com o novo, com o desconhecido. E para enfrentar o desconhecido, a gente precisa ultrapassar a barreira do medo. Então, percebe que quanto mais você trabalha esse medo, você mais evolui. Porque quanto mais você se expõe ao novo, mais conhecimento você ganha, mais prática você tem e aí mais evolução você tem. Mais expansão de consciência, mais autoconhecimento, mais conquistas, vamos dizer assim, né? E tudo isso gera uma nova informação, uma nova realidade na sua vida. Então, pessoal, qual é o intuito dessa mensagem que eu quero passar para vocês nesse vídeo? Tudo o que você precisa para evoluir está ligado a ultrapassar a barreira do medo. Que para isso você precisa ter um sonho, porque você só ultrapassa a barreira do medo quando você faz algo novo, desconhecido. E para fazer algo novo, você precisa ter uma direção. O que eu quero para minha vida? Qual o meu sonho? Onde eu quero chegar, né? E aí, uma vez que você tem essa clareza, você vai precisar enfrentar os desafios, os problemas, as adversidades, que muitas delas vão te dar medo. Porém, o medo, ele é uma ilusão aqui da sua mente, né? O medo do julgamento, o medo de perder o controle, né? O medo da morte. E o que é a morte? Né? É uma coisa que todo mundo sabe que um dia vai acontecer.
e é a morte do nosso corpo físico. Vocês que têm aqui, que me seguem, já têm uma compreensão diferente sobre a vida, já têm uma consciência mais expandida. Então vocês sabem que a morte ela é inevitável, né? Só que esse período, essa jornada que eu estou vivenciando aqui, é o que eu vou levar para além. Eu não vou levar nada material daqui, eu não vou levar nenhum apego, nenhum relacionamento, né? Ou nenhuma pessoa junto comigo. Simplesmente eu vou levar o meu aprendizado, a minha consciência. Isso eu levo para o próximo nível. Então, pessoal, arrisquem-se mais. Vivam mais intensamente. Quanto mais você se arriscar, mais coisas novas você vai ter. E se hoje você está vivendo uma vida que não está agradando tanto você, que a sua realidade atual não está do jeito que você gostaria, quando você se expor, ultrapassar a barreira do medo, quem sabe você não vai vivenciar a realidade que você está tanto procurando. Pense sobre isso.